De onde veio isso? Antigamente, biblicamente falando, no mundo antigo, era comum as pessoas falarem também que o centro das decisões e das emoções era o ventre, a barriga. E depois trouxeram a ideia de que não seria a barriga, porque ficou uma coisa muito tosca, e acharam esse órgão tão importante que é o coração. Por quê? Porque quando você tem alguma decisão muito que mexe muito com você para poder tomar algum sentimento que mexe, alguma frustração, alguma coisa de dor, geralmente você sente um desconforto na barriga, algumas pessoas, e o coração acelera. Então, a prática do mundo antigo entendia-se o quê? Quando se tinha que tomar uma decisão difícil, ou havia um sentimento muito forte aflorando na alma daquela pessoa, o que acontecia? O coração daquela pessoa disparava. Mas, na verdade, isso tem a ver com a parte científica, né? Mas dali veio a ideia de que o coração é o centro das emoções, e a Bíblia trilhou por esse caminho, né? De que o coração é de onde procede as decisões, os anseios, os sentimentos, né? Estão guardados no coração da pessoa. E a questão do coração de pedra e o coração de carne? Cara, né, você acabou de dizer, e eu entendo dessa maneira, né? E a questão Certo. do coração de pedra é uma questão mais figurativa, para dar o exemplo de uma pessoa que tem ali uma resistência muito grande com relação a Deus, com relação à espiritualidade? Certo. Esse livro ele nasceu justamente daquele argumento que nós temos muitas vezes, aquela mania de falar, poxa, Ciclano tem um coração duro, coração de pedra. E É isso verdade. é um assunto que todo mundo já ouviu falar. Se nunca foi chamado de coração de pedra, alguém que você conheça, você já pode ter tido essa semelhança e falar, aquela pessoa ali tem um coração duro, tem um coração de pedra. E aí eu fui buscar se a Bíblia falava alguma coisa sobre isso. E eu vi que Ezequiel 36, versículo 26 e 27, a Bíblia vai dizer que Deus traz uma promessa para o povo dele. E essa promessa, ela diz assim, e eu arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne no lugar. Quando eu li esses versos, aquilo fez um boom na minha cabeça em cima disso. Eu falei, eu vou pesquisar um pouco sobre esse assunto e vou preparar alguma coisa, claro, que não de forma exaustivamente, porque a gente nunca consegue trazer um assunto exaustivamente, sempre Não vai ter tem alguma como, coisa né? nova, e eu tenho a humildade de reconhecer isso. Isso foi simplesmente para despertar alguma coisa, um assunto diferente, né, um assunto que eu particularmente nunca vi ninguém escrever sobre isso, e o tema, o nome, ele é um nome sugestivo para dar entrada no assunto, né? Esclerocardia, o mal do século XXI. Eu tô com um aqui, ó. Pode mostrar Ó, para as pessoas? Coloca mais aqui ó. na posição. Pode levantar um pouquinho mais ele para cima? Aí. Aqui, Esse é o livro. Ótimo. eu não estou Pegou. acostumado muito com a mídia, então vocês me perdoem aí. Fica tranquilo. Ó, é um livro bem legal, é um livro que você leu, é uma leitura muito rápida. Nós vamos sortear 2 hoje, não é isso? Maravilha, tamo junto, vamos que vamos. Então, ó, esclerocardia, o mal do século XXI. Eu botei um coração aqui já para dando uma ideia, porque quando eu falo esclerocardia, muita gente, o que é isso? Que palavra é essa? Na É. verdade, é a junção de duas palavras gregas. Esclero, que vem de rigidez, dureza, e cardia, coração. Então, coração rígido, coração duro, coração de pedra. Entrei o livro todo baseado, o pontapé inicial, a revelação, né, vamos assim dizer, ela começou em Ezequiel 36, e eu fui discorrer a Bíblia um pouco, né, e conhecer o assunto. O próprio Deus endurecendo o coração de Faraó, né, você vai ver ali logo lá no Gênesis, Deus endurecendo o coração de Faraó, no Êxodo, perdão, né, e depois você vai ver Jesus repreendendo a dureza de coração. Então você vai ver esse assunto sendo descorrido por toda a Bíblia. E o Ezequiel traz essa profecia de que Deus ia arrancar esse coração de pedra, colocar um coração de carne, ou seja, a solução para essa doença, que na verdade não é uma doença física, é uma doença que está ligada às emoções. Então, para o pastor, o centro das emoções, pelo estudo, pela pesquisa que você fez, e claro, com propriedade e fundamento, é a cabeça. Essa é a pura da verdade. Opa, girou alguma coisa aí?
aqui minha conexão. Fica tranquilo. Não. Opa, voltou. Pronto. Então, de boa. Voltou. Tinha um pastor Falei me da ligando cabeça aqui. e você foi da cabeça mesmo aí, né? O povo fica me ligando, rapaz. Nunca vi. Não, mas essa é a vida de pastor, né? Não tem como fugir disso, né? Sempre o pessoal liga para resolver. Repete a pergunta, Clemilson. Repete a pergunta, por favor. Vamos lá. A parede é o seguinte, assim, as emoções, elas estão na cabeça, né? E não no coração. É isso? Na verdade... Não, na verdade, eu penso assim, olha. Os pensamentos, eles começam na nossa cabeça. Perfeito. Mas as emoções, elas estão ligadas à nossa alma. Se eu for falar de alma, eu vou entender que a alma ela não está localizada em um órgão do meu corpo. O homem, ele é todo o corpo. O homem é tricônomo. Ele é corpo, alma e espírito. Você sabe disso. Então, se ele é tricônomo, ele é formado dessas três essências, você não tem como dizer assim, não, a alma fica no peito, o espírito fica na cabeça e o corpo é o resto. É a totalidade dos três formando uma só coisa. Então, quando a gente fala assim, mas por que a cabeça representa o quê, então? A cabeça representa o pensamento, representa o planejamento. E o coração, ele estaria representando os sentimentos, o fruto dos sentimentos. Até porque, de forma representativa, cientificamente, a nossa cabeça, nosso cérebro, ele vai gerar as informações. Então, muitas vezes, vamos dar um exemplo aqui. Se nós formos falar de pecado, o pecado ele nunca vai nascer no teu coração. O pecado nasce na sua cabeça, com um planejamento, e as tuas emoções, que aí figurativamente está representando pelo coração, as tuas emoções no livre-arbítrio, ele vai definir se você vai realizar ou não aquele pecado, ou aquela decisão, seja lá o que for. Então é um mecanismo todo completo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Perfeito, perfeito. Boa colocação do pastor. E os pensamentos? Eu vou fazer essa pergunta, tem outra que eu quero fazer para ti também. Os pensamentos, na verdade, ele é produzido pelo quê? Por aquilo que a pessoa vê, enxerga, ou pode ser cultural também, que tem gente que tem uma disposição para cometer certos atos, né, certos pecados. Olha, isso aí é um desafio que eu realmente não vou saber te responder, né? É um desafio do homem saber. Porque se nós soubéssemos, a gente procurava tratar isso e solucionar todos os problemas, né? Você vai ver que, muitas vezes, a gente entende que a pessoa nasce com a personalidade dela, né? Eu acredito assim, todo mundo nasce com uma personalidade. E o caráter, ele é construído ao longo da vida, né? Ninguém nasce com o caráter formado. O caráter, sim, tem uma influência daquilo que está ao seu redor. Mas eu acho que a personalidade, ela já nasce com a pessoa, aquela tendência a se trabalhar numa área ou não. Então, assim, é difícil dizer para você, por que a cabeça de alguém pensa de um jeito e a pessoa pensa totalmente diferente? É algo que é difícil explicar, né? A gente vê na família, né? Tem uma família de 3 irmãos, ou 4 irmãos, 2 irmãos, cada um pensa diferente um do outro, né? Criados do mesmo jeito, muitas vezes, segue um caminho bom, o outro segue um caminho ruim.